A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 7 desse primeiro trimestre da CPAD em 2021. Nós estamos analisando as epístolas paulinas. Hoje nós vamos analisar uma carta em especial, a carta à igreja de Colossos, a carta aos Colossenses. Eu espero que você seja edificado em Jesus. E é claro que o tema da aula de hoje é um tema muito especial. Vistam-se do que é bom. Eu espero que você seja orientado por Deus para apresentar isso em sala de aula, tá bom? Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, tá? Porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus. Por favor, coloque aí nos teus comentários, hashtag Glória a Deus e participe conosco. A gente está com uma ferramenta muito especial que é o Facilita EBD, onde você encontra, para você, gente boa, que é professor da Escola Bíblica, o treinamento para professores da Escola Bíblica. É só você clicar, acessar, se tornar um dos nossos assinantes, que esse material vai estar disponível para você também. Olha, eu quero lembrar a você que a aula de hoje é uma aula muito específica, prática, que você pode ministrar. Tem um texto bíblico, alguns objetivos e alguns pontos. Nós estamos comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes e contamos contigo. Então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos adolescentes vencedores. E nessa lição de hoje nós vamos analisar a carta à igreja de Colossos, ou epístola aos Colossenses. O tema da aula de hoje é vistam-se do que é bom. A ideia central aqui é trabalhar exatamente de se vestir da presença de Deus, se vestir de Cristo, tá? Que Deus em Cristo abençoe você. Outra coisa que você precisa levar em consideração, gente boa, olhe para o texto bíblico. Nós temos algumas bases bíblicas para poder trabalhar junto com você em sala de aula. Primeiro, observe o texto bíblico que está no capítulo 3 da Epístola aos Colossenses, versículo 1 ao 16. Faça essa leitura com os teus alunos, ponto a ponto, versículo a versículo, com eles em sala de aula. Observe também o destaque da tua lição, que está em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Faça essa leitura com os teus alunos. Em primeiro lugar, nós precisamos observar então para o nosso primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: junto ao Pai. Esse é o primeiro ponto aqui da classe dos adolescentes. Você observa que nós estamos agora com a carta, a Epístola aos Colossenses. Essa carta faz parte de um conjunto que nós já estamos descrevendo para você das cartas paulinas. Paulo escreveu no Novo Testamento 13 epístolas. Essas 13 epístolas se dividem em 3 conjuntos. O primeiro conjunto é conhecido como doutrina. O segundo, onde está inserida essa carta, a carta aos Colossenses, é conhecido como epístolas da prisão. E o terceiro é conhecido como epístolas pastorais. No conjunto das cartas, guarde isso, da prisão, ou epístolas da prisão, conjunto da prisão, nós encontramos aí 4 cartas. Isso você precisa apresentar em sala de aula para os teus alunos. Você encontra, então, a Epístola aos Efésios, que nós já estudamos, a Epístola aos Filipenses, que nós já estudamos, a Epístola a Filemon, que vamos estudar ao irmão Filemon, e a Epístola aos Colossenses, que estamos estudando hoje. Todas essas epístolas foram escritas entre o ano de 60 a 62 da nossa era cristã, quando Paulo estava preso na cidade de Roma. E observe, Paulo estando preso na cidade de Roma, ele então está preso em uma prisão domiciliar. Ele não está em uma masmorra, mas ele está em uma prisão domiciliar por ser cidadão romano. As igrejas ajudavam na contribuição de ofertas a manter Paulo naquela prisão domiciliar. Paulo, então, escreve essas cartas para orientar os irmãos. Cada uma dessas epístolas tem um teor teológico. Por exemplo, a Epístola aos Efésios fala sobre a igreja de Deus, como a igreja deve se comportar, a noiva de Cristo. A carta aos Filipenses fala da alegria que Paulo tem de servir a Deus mesmo estando preso. Então, o tema da carta é alegria. A carta a Filemon, o tema daquela carta é perdão. E a carta aos Colossenses, que é essa daqui,
vai demonstrar agora Cristo como o cabeça da igreja, ou seja, o cristão deve se revestir de Cristo, deve conhecer a Cristo, deve exaltar a Cristo. Por quê? Porque Paulo, estando preso, muitos judaizantes saíram de Jerusalém e começaram a visitar as igrejas que Paulo abriu e começaram a inventar mentiras contra Paulo, a distorcer o evangelho que Paulo ensinou e a dizer que as pessoas agora, para serem salvos em Jesus, precisavam ter ritos e práticas judaicas junto à sua salvação. Que práticas são essas? Como a circuncisão, a guarda dos sábados e os ritos judaicos. Paulo então começa a descrever as cartas, e especialmente essa, para os irmãos da comunidade de Colossos, orientando que a igreja deveria seguir a Jesus, que Jesus é o centro da salvação da igreja, que Jesus é o cabeça da igreja. Pegando isso aqui, você percebe então o teor desse primeiro ponto. Quando você olha, por exemplo, em primeiro lugar, para o capítulo 3, versículo 3, Paulo descreve para os irmãos que nós fomos mortos em Cristo. Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, estamos mortos para esse mundo. Em Cristo nós morremos. E em Cristo também, Paulo faz questão de dizer que nós temos a oportunidade de ter nova vida. Quando você olha para a Bíblia, e olha especialmente para a Epístola aos Efésios, que é a irmã gêmea dessa carta, você percebe que tudo isso foi plano de Deus, Efésios 1:4. Você também descobre outra coisa interessante, que nós estávamos mortos por causa do nosso pecado, por causa das nossas mentiras, por causa das nossas atitudes más. E Paulo deixa claro que nós estamos mortos para o mundo, porque Jesus agora nos dá essa oportunidade de nova vida. E em segundo lugar, nesse primeiro ponto, você precisa ler Colossenses capítulo 3, versículo 1, onde está escrito que nós agora, em Jesus, somos ressuscitados. Ou seja, temos uma oportunidade de nascer de novo, temos uma oportunidade de um novo recomeço, conforme está escrito em Colossenses 2,13. Então, Paulo está descrevendo isso para os irmãos, está combatendo uma heresia que está chegando perto da igreja e ao mesmo tempo está dizendo para os irmãos que eles estavam ressuscitados em Jesus. E quando você olha então para o capítulo 3, versículo 3, Paulo começa a descrever outra coisa em terceiro lugar. Paulo diz sobre o momento em que nós fomos escolhidos em Cristo. Ele está escrevendo agora para os irmãos gentios e está dizendo, olha, vocês foram escolhidos em Cristo na eternidade. Cristo escolheu vocês. Vocês pertencem a Jesus. E Jesus comprou vocês. Então não é pelos ritos judaicos, não é pelas imposições que são apresentadas pela religião, mas agora vocês foram revestidos de Jesus, cheios de Jesus, comprados por Jesus. Vocês pertencem a Jesus. Eu espero estar contribuindo com você, que você explique para os seus alunos que eles também foram comprados por Jesus. Que nós não seguimos, por exemplo, os ritos religiosos, mas seguimos o que a palavra diz. Que nós pertencemos a Jesus. E quem pertence a Jesus se comporta diferente, se veste diferente, age diferente e age para a glória de Deus. Avançando, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje aqui na classe dos nossos adolescentes, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. Pensando no que importa. Observe o contexto nesse segundo ponto. Paulo está preso em Roma e ele está escrevendo para os irmãos para pensarem nas coisas que são do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Isso quer dizer que o cristão gente boa, crente em Jesus, o adolescente de Jesus, precisa estar ligado no alto, estar ligado na presença de Deus. Mateus 6,33 nos ensina que nós precisamos, em primeiro lugar, buscar as coisas que são do alto e as demais coisas vão ser acrescentadas. Paulo começa a descrever para os irmãos da igreja de Colossos, baseado exatamente nos ensinamentos de Jesus, naquilo que ele ouviu falar de Jesus, naquilo que ele pesquisou sobre Jesus. Paulo está descrevendo para os irmãos que a verdadeira alimentação do cristão é a alimentação espiritual. É uma espiritualidade ensinada a partir da orientação bíblica. Paulo está falando aqui para o povo de Deus que aquela igreja de Colossos precisava permanecer firme diante do Senhor, foi comprada por Jesus. E de acordo com João 17,14, Paulo também está ensinando aqui a partir do mesmo ensinamento apostólico. O apóstolo João fala sobre isso, descrevendo esse evangelho, descrevendo que nós não somos desse mundo. Então, a maneira dos irmãos de Colossos se comportar é uma maneira santa, a maneira do crente se comportar é diferente da desse mundo. Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 23, Paulo ainda ensina nessa carta que o cristão é liberto do pecado.
mas ele, por exemplo, ele deve seguir a Jesus em fidelidade. Isso não há abertura para libertinagem. O que é libertinagem? Por exemplo, você é crente, aceitou Jesus, agora você pode usar drogas. Não é isso, gente. Agora você pode, por exemplo, fazer uma tatuagem. Agora você pode fazer aquilo que você quer. Não, de maneira nenhuma. Você é crente, aceitou Jesus, você agora é livre do pecado e essa liberdade o mundo não te oferece. Essa é a verdadeira alegria, que não é comprada por bebida, por drogas, por satisfação pessoal ou sexual. A verdadeira santificação é o preço apresentado por Cristo na cruz do Calvário. É a bênção de Deus da verdadeira liberdade que recebemos pela fé. E é por isso que Paulo está apontando para os irmãos, dizendo, gente, vamos pensar sobre as coisas do alto, vamos pensar sobre os céus, o lugar santo, preparado para a igreja. Que você também pense sobre isso com os teus alunos. Avançando, vamos então para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Vestindo a roupa da santidade. Nesse terceiro ponto, Paulo está escrevendo para os irmãos se preocupando com a maneira de agir de forma santa. Então ele está ensinando para os irmãos a se vestirem de santidade, de forma íntegra. Quando você olha para Colossenses capítulo 3, versículo 5, ele fala sobre a verdadeira vida em Jesus. Quando você lê Gálatas capítulo 5, 16 ao 21, ele diz que o cristão não é guiado pela carne, mas guiado pelo Espírito, pelo fruto do Espírito no capítulo 5, versículo 22 e 23, como já estudamos aqui. Quando você lê Colossenses 3,5, ele diz que o cristão não é guiado pela cobiça, não é guiado pela mentira, não é guiado pela vaidade, mas o cristão é guiado pela presença do Espírito, pela santidade. Colossenses 3,6, Paulo também destaca isso. Então, aqui que nós podemos aplicar de maneira prática para os nossos alunos. Precisamos destacar em sala de aula a importância de servir a Jesus. Isso quer dizer, gente boa, que o crente em Jesus, salvo pelo Senhor, liberto em Cristo, se comporta de maneira santa. A sua maneira de vestir exalta Jesus, a sua maneira de falar, o seu comportamento exalta o Cristo. Quando você lê Colossenses capítulo 3, versículo 10 a 16, fala sobre essa vestimenta de santificação. Essa vestimenta, ao mesmo tempo, é espiritual, demonstra para você a importância de você estar em Cristo, de agir para a glória de Cristo, de exaltar a Cristo em tudo. Eu espero que você tenha sido edificado na aula de hoje, tá? Se ajudei você, comenta aí. Como estamos fazendo em todas as ministrações, temos um texto que pode ajudar você, professor gente boa, a dinamizar ainda mais a tua aula, conhecendo sobre a carta aos Colossenses. É um texto, Introdução ao Novo Testamento, do A.D. Carson, Douglas Moo e Leon Morris, da editora Vida Nova. Esse material é espetacular e pode te ajudar a entender sobre o contexto histórico em que Paulo está passando, escrevendo a carta aos Colossenses. Nossa próxima aula vai ser a lição de número 8 e eu te espero por aqui, onde nós vamos tratar sobre a santidade não saiu de moda. Nós vamos estudar a primeira carta à igreja de Tessalônica. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.